Cara, já vai fazer 2 anos que eu disse isso, mas... voltando a falar das Prettles, tu bem uma das personagens mais chipadas com o nosso protagonista devido à sua personalidade que combina muito com a do Ben. Além dela ser uma personagem muito próxima dele, o que cria a possibilidade desse personagem se relacionar com ela, é a personagem Lucy Mann, uma prima de consideração que o Ben e a Gwen ganharam na série clássica através do casamento do Joel Tennyson e da personagem Camille. A Lucy é aquela personagem que com poucos segundos de tela conseguiu ganhar o carinho dos fãs. Não só por ela ser uma personagem muito divertida, mas como ela também combina muito com o nosso protagonista. E se caso essa personagem tivesse feito parte da vida do Ben, assim como a Gwen que acompanha o Ben desde a sua infância, toda a história de Ben 10 seria alterada com a aproximação dessa personagem ao Ben. E é por isso que, pensando nesse ponto, na química que o Ben e a Lucy possuem, que tinha muito potencial para se tornar um possível relacionamento entre o Ben e ela, e no vídeo de hoje eu vou fazer o último vídeo de uma série que eu fiz há muito tempo aqui no canal, que é o que teria acontecido com a história de Ben 10 se o Ben tivesse se casado com a Lucy. Pra quem é novo aqui no canal, lá no início, quando eu comecei a falar de Ben 10, eu fiz uma série de vídeos que foi muito hypada aqui no canal, onde eu imaginava para toda a comunidade possíveis futuros que teria acontecido na vida do Ben se ele tivesse se casado com uma personagem específica. Eu já fiz um vídeo com a Theia, com a Luma, a Eunice, a Helena, a Julie, a Esther, e a personagem mais famosa desse quadro foi a Encantriz. Só que desde aquele tempo ficou faltando uma personagem que eu guardei por muito tempo, que é justamente a Lucy. E desde aquele tempo até hoje, galera, eu recebi alguns comentários de muitas pessoas querendo que eu imaginasse uma história entre o Ben e a Lucy se eles tivessem tido um relacionamento. E finalmente, quem aguardou tanto por esse momento, agora descobrirá isso nesse vídeo. Bora começar primeiramente entendendo um pouco sobre essa personagem. Não tem muito o que dizer sobre ela, galera, pois ela foi muito pouco explorada na série. A Lucy pertence à espécie dos Linopanos, uma espécie alienígena que para nós humanos são monstros de lama. Eu particularmente considero essa uma das maiores espécies alienígenas que apareceram em Ben 10 e muito mal aproveitada. E isso se deve por conta das incríveis habilidades que eles possuem. Os Linopanos conseguem alterar sua aparência, conseguem alterar sua voz, esticar o seu corpo, vender inimigos dos seus corpos, e essa espécie alienígena possui a capacidade de fazer o corpo deles crescerem, além do tamanho habitual que eles possuem. O motivo que é dado para a gente para essa personagem não ter aparecido mais na série clássica em Força Alienígena e Supremacia é que ela durante esse tempo estava na Academia de Encanadores, e depois dela finalmente se tornar uma encanadora, ela aparece naquele episódio Lama é mais grossa que água, agora oficialmente se apresentando como uma encanadora, podendo trabalhar ao lado do Ben e da Gwen quando ela desejar. Uma ideia que o Vomax abraçou e adorou muito. E assim, é bom explicar para vocês que biologicamente essa personagem não é prima do Ben. Ela é prima da Camille, aquela linopana que casou com Joel Tennyson, um familiar do Ben. A Gwen e o Ben se referem a essa personagem chamando ela de prima como se fosse de consideração, sabe? Agora que ela faz parte da família. Então, teoricamente falando, não teria problema ela e o Ben se relacionarem, pois eu sei que muita gente shippa muito esses dois personagens. E bom, isso é tudo que a gente sabe sobre essa personagem, pois como eu disse, ela apareceu muito pouco e possui muito potencial, sabe? Como personagem para a série que poderia agregar muito para o time do Ben. E agora eu vou destacar para vocês toda essa minha teoria do que teria acontecido se o Ben e a Lucy tivessem se casado e o quão diferente seria a história de Ben 10 se essa personagem estivesse na equipe do Ben lá desde a série clássica, sabe? Bom, na série clássica, no episódio grande Casamento alienígena, nessa minha teoria, a Lucy nesse episódio em que ela aparece pela primeira vez, demonstraria interesse em ser uma encanadora, pois essa informação sobre quem eram os encanadores não era nenhuma novidade para os Linopanos naquele momento da história. E já a partir dali, entrando em contato com um dos maiores encanadores que já existiu, o Vomax, a Lucy desde cedo já começaria a ser treinada, pois ter uma Linopana na equipe dos encanadores seria algo muito útil. Assim como aconteceu com Cooper, por ele possuir aquela habilidade de entender tudo sobre qualquer tecnologia que existe e ser capaz de copiar qualquer tecnologia através do poder da sua mente, ele desde cedo já começou a ser treinado pelos encanadores. Nessa minha teoria aconteceria essa separação entre a Lucy, o Ben e a Gwen, pois é bom lembrar que o Ben e a Gwen estavam durante as suas viagens de férias de verão com o Vomax. Mas já mostrando interesse a partir desse episódio, com certeza ela já seria procurada pelos encanadores. Antes dessa minha teoria continuar, vamos resolver um pequeno problema que existe no universo Prime em um universo alternativo.
O episódio intitulado The Endório, a Eternidade, que é aquele episódio em que o Kevin aparece, é confirmado pelo Dr. Howell como sendo um universo alternativo, para explicar para a gente o motivo dos Skare não estar com seu crânio invertido durante a sua aparição nesse momento. Ou seja, isso quer dizer que o Ben e a Gwen não se reencontraram com a Lucy aos 11 anos de idade. Na verdade, no universo Prime, aconteceu esse segundo encontro entre eles, pois o episódio em que a Lucy retorna, que é o episódio Lama é mais grossa que água, é mostrado para a gente aquele flashback lá, onde a Gwen fala que aos 11 anos de idade a prima Lucy havia pego a sua escova de cabelo favorita, sendo que na verdade quem estava usando era o Ben. Só que existe uma pequena diferença nesse segundo reencontro do Ben e da Gwen no universo Prime e no universo alternativo. No universo alternativo, onde acontece o confronto com os Skare, a Lucy nesse episódio está hospedada na casa do Ben, enquanto no flashback da Gwen, a Lucy estava hospedada na sua casa junto com o Ben. Então o Ben e a Gwen se reencontraram com a Lucy aos 11 anos de idade, mas é naquele contexto único dado pela Gwen no episódio em que a Lucy retorna. Continuando minha teoria, nesse segundo reencontro que aconteceria entre o Ben e a Lucy, provavelmente sentimentos entre esses dois personagens poderia ser desenvolvido, pois como eu disse, esses dois personagens possuem a mesma personalidade, e eu acredito que ambos unidos devem ter aprontado muito na casa da Gwen, mas algo ainda não tão forte como sendo um amor, entendem? Depois dessa separação, aconteceria aquele salto no tempo de 4 anos quando Ben tira o Omnitrix. Já no início de Força Alienígena, com o desaparecimento do Vomax, a Lucy agora depois de 5 anos de treinamento nos Encanadores seria recrutada para essa missão, pois por ela possuir aquelas suas habilidades de Linopana de mudar sua voz e sua aparência, seria algo muito útil nessa missão de procurar o Vomax, alguém que consegue se disfarçar naturalmente, assim resultando num terceiro encontro entre esses 3 personagens, o Ben, a Gwen e a Lucy, agora com essa personagem fazendo parte da equipe do Ben. Cara, agora como o Ben estaria contando com a ajuda do Kevin, da Gwen e da Lucy na sua equipe, o arco dos soberanos não duraria muita coisa, pois a Lucy podendo se disfarçar de um soberano branco, aqueles soberanos puros que mandam nos xenócitos, ela não só seria capaz de obter informações de onde os soberanos estavam agindo, como também descobrir as bases secretas dos soberanos, tipo aquela base secreta dos soberanos onde eles estavam mantendo o Cooper aprisionado ao lado deles. Só da Lucy se transformar em um soberano puro já botaria medo nos xenócitos, e exigindo informações deles, galera, o Ben, a Gwen e o Kevin resolveria todo o arco dos soberanos assim facinho, sem chegar a acontecer aquela guerra de mundos entre a equipe do Ben e toda espécie dos soberanos. Após toda essa aventura no arco dos soberanos ao lado do Ben, Gwen e Kevin, a Lucy, por ela ser uma Linopana e uma encanadora muito importante para os encanadores, voltaria para a Academia de Encanadores, para assim poder auxiliar em outras missões. Ela só se reuniria com Ben, galera, quando fosse em momentos importantes, como certamente no último arco de Força Alienígena, que é o arco em que o Ben entrega o Omnitrix recalibrado para o Vilgax. A Lucy com certeza seria chamada para essa missão, pois o objetivo do Albedo era atrair o Ben. Para não expor o Omnitrix ao perigo, seria muito importante a habilidade da Lucy nessa missão. Daria mais chances para o Vomax e o Ben pensar em uma estratégia para poder confrontar o Albedo e o Vilgax, pois eu vou destacar para vocês que nem o Albedo e o Vilgax sabem da existência da Lucy, e se ela tivesse nessa missão, com certeza os planos do Albedo e do Vilgax dariam errado. Ben e o Vomax, como teriam mais tempo para pensar em uma estratégia, poderiam libertar a Gwen e o Kevin à distância. Com a ajuda da Lucy e entendendo a função evolutiva, o Ben poderia escolher o gigante para derrotar o Albedo, e ao mesmo tempo, a Gwen e o Kevin poderiam derrotar o Vilgax. Claro que com o sucesso dessa missão haveria uma consequência, que seria o Kevin ficar preso na sua forma elemental, já que aquela forma que ele ganha em Força Alienígena é causada pela ligação do Omnitrix recalibrado ao seu corpo. E essa missão dando certo e o Ben evitando perder o Omnitrix recalibrado, faria o Kevin ainda ficar preso nessa forma. Através do sucesso dessa missão, o Ben, a Gwen e o Kevin reconheceriam que a Lucy é muito importante para a equipe deles, e talvez a partir desse momento, a Lucy passasse a fazer parte permanente do grupo do Ben, o que muda muita coisa na história de Ben 10, pois o Albedo manteria a versão suprema do Omnitrix, o Vilgax não teria toda aquela influência que ele ganha em supremacia alienígena sobre os seguidores do Diagon, e assim o Ben, a Gwen e o Kevin não saberiam da ameaça que seria o Diagon, pois eles só ficaram sabendo por conta que eles localizaram o Vilgax.
Bom, pelo Ben agora não possui o Super Omnitrix, muitas situações de supremacia alienígena seriam mais difíceis dele lidar. Porém, ao mesmo tempo, muitas situações seriam fáceis dele lidar, já que ele não tá com um Omnitrix defeituoso. Podemos anular o episódio Sacrifício Supremo, pois quem passaria por isso possivelmente seria o Albedo, ou é até capaz que não, pois ele poderia retirar o Super Omnitrix vendo que esse relógio possuía muitos defeitos. O episódio Inspetor 13 também é outro que podemos anular, pois se fosse o Omnitrix recalibrado naquela situação, ele jamais seria hackeado. O episódio Se Me Mandou também seria outra situação que o Ben lidaria facilmente, pois essa versão do Omnitrix não conta com aquela função de reparação genética, mas como foi mostrado na Guerra de Mundos, o Omnitrix recalibrado conta com essa função. Só que é bom adicionar que, tendo a presença da Lucy ao lado do Ben, essas situações também poderiam ser resolvidas mais facilmente, graças à habilidade dela se disfarçar, se esticar. E em meio a essa minha teoria, galera, o Ben não teria um relacionamento com a Julie, pois agora ele estando convivendo mais com a Lucy e ele estando se divertindo mais com ela em várias situações, eles não teriam um relacionamento nessa minha teoria por conta da presença da Lucy. O Agregor avançaria no seu plano de se transformar em Agregor Supremo, mas ele sendo derrotado pelo Kevin, o Kevin fica louco pelo poder da Gwen, como a gente sabe muito bem. Entretanto, não seria necessário expor a Gwen ao perigo, sabe? A Lucy poderia se disfarçar de Gwen e por ela ser imune à dor, pois o corpo dela é muito maleável, isso deixaria a Gwen fora de perigo, atraindo o Kevin para aquele local lá, onde ele perde os seus poderes graças a uma máquina criada pelo Cooper. Então, até mesmo numa situação, galera, como essa em que o Kevin tá descontrolado, a Lucy seria de grande ajuda. Por mais que os eventos de supremacia fiquem mais complicados pro time do Ben por ele não possuir as formas supremas, a presença da Lucy na equipe do Ben iria contribuir isso. E passando agora para a série de Omniverse, no início dessa série, a Gwen e o Kevin se separam do Ben. Mas nessa minha teoria, o Ben não estaria sozinho. Dessa vez, ele teria a Lucy e o Hulk no seu time. E desde o início de Supremacia Alienígena que eu acredito que o Ben já estaria namorando com ela, pois o Ben tem um fetiche por loirinhas, como a gente viu lá com o caso da Eunice. E ele não tendo nada com a Julie, pois ele passaria mais tempo com a Lucy, já na série de Supremacia eles já estariam namorando, e em Omniverse, sem a presença do Kevin e da Gwen, o Ben passaria a confiar mais na Lucy e a Lucy mais no Ben. A série de Omniverse, ao meu ver, nem teria enredo, galera, pois vamos pegar o Kyber, que é o primeiro vilão de Omniverse. Se a Lucy em muitas situações se disfarçasse de Ben, isso poderia enganar o Kyber, dando mais liberdade para o Ben e o Hulk poderem localizar quem estava mandando na Zed. Além de que, se a identidade do Kyber fosse descoberta e a Lucy se transformasse nele, ela poderia usar o assobio do Kyber para confundir os sentidos da Zed, levando assim o Kyber à sua prisão mais cedo na série, pois qualquer pessoa para o Kyber poderia ser a Lucy disfarçada, e ele não sabendo diferenciar se ali seria o Ben verdadeiro ou não, isso iria confundir muito os sentidos dele. A invasão incursiana na Terra também seria impedida por conta da Lucy, pois seria só ela se disfarçar de um incursiano e se aproximar do Imperador Minus para aprisionar ele. Igualmente, da mesma forma que o Ben fez, galera, quando se disfarçou de Bullfrog. E como vocês podem estar vendo aí através dessa fanart, essa seria a aparência do Ken do universo em que o Ben se casou com a Lucy. Vamos concordar que esse seria o Ken mais quebrado dos universos alternativos, podendo assumir qualquer aparência, tendo o Omnitrix para se transformar, conseguindo ele também se passar por qualquer pessoa, se aproximar dos inimigos, imobilizar os inimigos com seu corpo, e a espécie dos Linopanos também já se mostrou ser imune à dor, não reagindo diante ao ataque das armas dos encanadores, e pela maleabilidade do corpo deles nenhum ataque faz efeito, além deles conseguirem desviar. Então esse garoto seria muito quebrado, o Omnitrix e essas habilidades de Linopano que ele possui. Mesmo tecnicamente ela sendo prima do Ben, como eu disse, é de consideração, não teria problema nenhum ela e o Ben se relacionarem, pois ela veio de uma outra espécie para fazer parte da família do Ben. E seria uma relação muito feliz, pois eu acredito que a Lucy iria adorar jogar videogame com o Ben, ambos iriam adorar ir pro cinema, irritar a Gwen, e pelo seu leque de habilidades ela seria muito útil em batalhas. O Ben, nessa minha teoria, não teria nenhuma outra pretendente, tendo a Lucy na maioria do seu tempo uma personagem muito divertida, outras garotas como a Stay e a Julie, que mesmo que o Ben não tivesse nada com elas, sabe, tipo namoro, elas ainda assim iriam querer conquistar o coração do Ben. Mas pela Lucy ser tipo Hulk na vida do Ben, ela ficaria muito tempo com o Ben, não dando espaço para o Ben pensar em outras garotas a não ser a Lucy. Eu creio que o Ben não teria nem tempo para pensar nelas duas. E como eu disse anteriormente para vocês, muitas situações seriam resolvidas facilmente com essas habilidades da Lucy. Fazendo assim, o desenho seguia um enredo totalmente diferente que eu não consigo imaginar para vocês. Pois com o Albedo contaria com o Super Omnitrix,
o Kyber seria preso com mais facilidade, a invasão em Cusiana não avançaria tanto como avançou. É um universo que realmente se mostra feliz, galera, pois os inimigos não teriam muita chance com essas habilidades da Lucy. Os inimigos do bem passariam até a desconfiar dos seus próprios companheiros, pois qualquer um poderia ser a Lucy ali, sendo um universo realmente feliz. E deve ter sido até por esse motivo, pela essa personagem ser muito quebrada, que ela foi tirada da série, deixada de lado, entendem? Então, resumindo para vocês, se o Ben vivesse um romance com essa personagem que é a Lucy e se casasse com ela no futuro, sendo a única na vida do Ben, todas as situações que o Ben enfrentou até agora seriam facilmente resolvidas por essa personagem, devido às principais habilidades que os linopanos apresentam, como mudar de aparência, mudar a voz, e eles também serem capazes de imobilizar os inimigos através do seu corpo. Essa personagem chegando cedo na vida do Ben, galera, já faria com que ele se encantasse com ela, pois ela é loira, tem uma personalidade muito parecida com a do Ben, e o Ben ficaria muito encantado com a Lucy, sabe? Todo esse jeitinho dela. Não teria vez para Julie, não teria vez para Eunice, não teria vez para Esther, não teria também o Bullfrog para encantar a Thea. A Luma até poderia passar, mas como o Ben já estaria muito interessado na Lucy, realmente eu duvido muito que qualquer outra personagem pudesse competir com a Lucy no coração do Ben. A história seguiria um rumo totalmente diferente que eu não consigo imaginar para vocês, pois como vocês poderão perceber, muitas situações dos inimigos seria desestabilizado e os vilões teriam que recorrer a outras formas para poder atacar o Ben. Mas a Lucy se casando com Ben, eles dariam origem ao Ken mais poderoso até então do multiverso, um linopano com a capacidade de se disfarçar de qualquer pessoa e um Omnitrix para poder combater os crimes. E é como eu disse para vocês, possivelmente por essa personagem ser desse jeito, sabe, ter todas essas habilidades, que ela foi deixada de fora da série, pois só em Omniverse ela aparece sendo uma encanadora oficial e a gente viu como ela conseguiu se infiltrar entre a gangue do Psycho sem nenhuma dificuldade. Então imagina essa personagem estando na série já desde Força Alienígena. Enfim, é a garota mais ideal para a vida do Ben. Mas enfim, galera, chegamos ao fim de mais um vídeo aqui no canal e agora deixem suas opiniões aí nos comentários. O que vocês acharam desse último vídeo sobre o Ben se casando com uma personagem? É um vídeo que eu acredito que muitos estavam esperando, pois só faltou essa personagem na minha série. E agora, depois de quase 2 anos, eu estou aqui fazendo esse vídeo para vocês. Eu, claro, poderia ter imaginado o romance dela com Ben a partir do episódio em que ela retorna, mas aí não teria graça nenhuma, eu teria que resumir toda a história de Omniverse. Então eu decidi começar logo de Força Alienígena, pegando logo a infância dessa personagem. E como vocês poderão ver, é uma personagem realmente muito difícil de imaginar um futuro, pois ela é muito poderosa, além de, claro, seria muito útil em todas as batalhas que o Ben tivesse enfrentado. Enfim, comentem o que vocês acharam de todo esse vídeo focado nessa personagem que é a Lucy, uma personagem incrível e uma das minhas favoritas, e como vocês imaginam outras situações em que a Lucy poderia ser muito útil. Pois memorizem isso, essa personagem pode ser qualquer pessoa e qualquer espécie alienígena, podendo se infiltrar em qualquer lugar. Então, ela é uma personagem muito poderosa, útil, furtiva e que desmantelaria todos os planos dos inimigos. Mas enfim, galera, chegamos ao fim de mais um vídeo aqui no canal. Espero realmente que vocês tenham gostado, e se gostaram já sabem, já clica aí no botão do like. E se você é novo e está conhecendo o canal agora, já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho das notificações para ficarem por dentro de vídeos novos aqui no canal. É isso, galera, valeu, tamo junto e até o próximo vídeo.